Fala galera, beleza? Hoje então mais um tutorial de Illustrator. Eu vou mostrar 5 ferramentas, 5 funções que são muito importantes para o Illustrator e que às vezes a gente acaba deixando passar batido. Então vamos criar um arquivo novo, Ctrl N, eu vou usar 2000 por 2000 pixels mesmo. Então create aqui. Vamos lá, primeira ferramenta, a ferramenta Blend, a Blend Tool. O que ela faz? Ela vai misturar, ela vai criar transações entre um objeto e outro. Então, por exemplo, eu tenho um círculo aqui e tenho um quadrado aqui, né? Eu posso fazer a transição entre esses dois objetos. Essa ferramenta não é tão desconhecida, muita gente usa bastante, mas pode ser que tenha passado batido aí para vocês. Então vamos lá. Ferramenta Blend Tool ou tecla de atalho W. Ela está aqui nesse cantinho. Inclusive, o ícone dela é um quadrado se transformando num círculo. Como é que eu utilizo essa ferramenta? Eu vou clicar nela, clico no primeiro objeto e clico no segundo. Ele vai fazer essa transição. Tá vendo? Ele criou dois novos objetos entre os dois. Para acessar as opções dessa ferramenta, eu dou 2 cliques nela. E agora aqui a gente pode selecionar a quantidade de passos, de etapas que vão fazer essa transição no Specified Steps. Então vou clicar aqui e agora eu escolho o número. Tá vendo que tem 2 objetos aqui? Se eu botar 6, ele vai criar 6 objetos fazendo essa transição de um para o outro, tá vendo? Inclusive agora, depois de pronto, isso aqui é um efeito aplicado, tá? Para eu conseguir mexer em cada um ali dentro, eu tenho que transformar, eu tenho que vir em Object, Expand Appearance e Object Expand. Aí ele vai fazer, aí eu consigo selecionar cada um deles, tá? E aí voltando aqui, se eu pegar esse objeto aqui, segurar o Ctrl e clicar nele, eu seleciono só esse. Agora toda vez que eu for mexer, ele vai mexer junto. E aí eu posso inclusive mudar a cor, eu posso tirar o contorno, eu posso clicar segurando o Ctrl nesse aqui e mudar a cor também, posso tirar o contorno, bota aqui, olha só, ele vai fazendo esse tipo de coisa. Deixa eu tirar esse contorno aqui também. Então a gente tem uma mistura muito interessante. O legal dessa ferramenta é que a gente consegue trabalhar com linhas também. Eu vou criar só uma linha aqui, deixa eu pegar uma cor preta, vou criar uma curva aqui, qualquer, beleza? Vou segurar o Alt, clica e arrasta para o lado para fazer uma cópia e vou usar o Blend Tool aqui nessas duas linhas. Então Blend, clica uma vez, clica duas e ele criou os passos ali. Eu vou dar 2 cliques aqui para colocar o Specified Steps. Tá vendo que estão três etapas aqui, né? 1, 2 e 3. Eu vou colocar 25. Olha só, ele criou 25 etapas na transição entre esse objeto para esse. Eu vou colocar um pouquinho mais, 35, 45. Vou dar um OK. E olha só, o legal agora é que a gente consegue mexer nessas linhas também. Então se eu vim com a minha ferramenta direção, tecla de atalho A, eu posso clicar nessa linha e posso começar a mudar essas curvas. E aqui a gente consegue, aqui é a parte legal dessa ferramenta, que a gente consegue criar uns efeitos muito interessantes, né? Então eu consigo fazer uma curva aqui, enfim, aí é até onde a criatividade permitir, né? Eu posso juntar os dois pontos e criar um movimento. Eu posso juntar esses dois aqui também. Posso mexer nos dois juntos. Tem trabalhos de tipografia muito legais só com essa ferramenta, tá vendo? A gente consegue uns resultados muito interessantes com isso. Olha só. Então é muito legal essa ferramenta. E ela tem esse esquema de ir experimentando mesmo, sabe? Eu acho que ela pode dar alguns resultados muito
satisfatórios. E a questão aqui é experimentar mesmo. Se a gente cruzar uma linha com a outra, inclusive, ó, ela vai começar a ir lá para o outro lado. Então eu consigo fazer essas transições, posso passar para cá, passar essa para cá. Então ela vai tomando essa forma 3D, sabe? Ó, posso trazer esse para cá. Se quisesse fazer, por exemplo, uma letra S. Olha só. É um visual muito legal. Enfim, o Blend Tool tá aí e pode ser muito útil no dia a dia. A próxima ferramenta é o Blend Color. Também é um blend, mas é de cores. Então o que ele faz? Imagina que você está num projeto, você precisa adivinhar as cores para usar de sombra. Para usar de sombra e para usar de luz. Por exemplo, a cor base do meu projeto é esse rosa aqui. E eu preciso definir quais vão ser os 3 tons de sombra, por exemplo, desse rosa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar vários objetos, o número necessário para que eu quero de opções de cores. Então, se eu quero 3 opções de cores, eu vou criar mais 3 objetos. Eu posso deixar eles na vertical ou posso deixar eles na horizontal, tá? Eu vou mostrar das duas formas. E aí, a primeira cor eu deixo a cor que eu quero como base. E a última cor, aqui ou aqui, eu vou colocar a cor mais escura, né? Porque eu quero as sombras. Então eu vou colocar quase um preto aqui. Beleza. Eu vou selecionar todos esses objetos agora. Vou vir em Edit, Colors. E aqui eu vou selecionar o Blend Vertically, porque eu estou usando os objetos dispostos verticalmente. Se fosse o horizontal, eu usaria esse horizontal. Então, Vertically, olha só, quando eu clico, ele faz essa fusão entre as duas cores. E tudo que tiver no meio, entre essas cores, ele vai aplicar essa transição. Então, por exemplo, aqui, não precisa ser objetos iguais, tá? Se aqui eu tivesse mais 2 objetos aqui, mais um aqui, mais um aqui. Ele vai ver qual que tá antes, não precisa estar alinhado também, tá? Ele vai sempre calcular verticalmente qual que tá antes um do outro e vai aplicar a cor. Olha só, se eu selecionar isso aqui tudo de novo, vim em Edit, Edit Colors, Blend Vertically, ele fez essa transição de novo. Eu vou alinhar isso tudo. Ele fez a transição aqui também. A mesma coisa acontece aqui, só que ao invés de eu escolher, eu vou deixar branco aqui agora. Um amarelo bem clarinho. Vou selecionar eles todos aqui. Edit, Edit Colors e Blend Horizontally. Aí ele vai fazer essa transição horizontal. Então isso é muito legal para te descobrir novas cores. Eu tenho um projeto que eu vou trabalhar do amarelo até o azul. Esse azul mais clarinho aqui. Eu quero descobrir que cores de repente tem aqui no meio e que eu posso estar usando. Mas eu não sei que cores vão surgir. Então eu seleciono tudo. Edit Colors, Blend Horizontally. Agora ele vai selecionar. Tá, de repente a cor que eu estava buscando é essa aqui. É o meio termo entre as duas. Beleza, então eu tenho a minha paleta de cores já mais definida. Enfim, eu acho que ele serve muito bem para quem trabalha com ilustração. Você consegue tons diferentes, né? Você tem um tom de pele com uma luz azul. Que cor que vai ficar essa pele quando eu jogo um azul nela? Né? Então a gente tem... Imagina que são bloquinhos de tinta que você vai botando aqui do lado e depois vai pegando quando você precisa. Então é muito interessante também. Beleza? Blend Tool, então, é essa ferramenta aqui. A Blend Colors, desculpa. Agora, a próxima ferramenta que a gente tem é a Puppet Warp. Quem está acostumado com o Photoshop já viu a Puppet Warp também em algum lugar. Eu vou simular uma ideia aqui. Imagina que você desenhou um braço
de um personagem. Eu vou desenhar uma mão bem porcamente aqui. Dedinhos. Tá. Beleza. Deixa eu botar uma outra cor aqui. Desenhei uma mão aqui e um braço. Beleza. Dou um Ctrl G para agrupar. Eu queria que esse braço fizesse esse movimento, como se tivesse arredondado e fazendo tchau, assim. O que eu deveria fazer era redesenhar toda essa parte do braço aqui e fazer essa curva, né? Pegar isso aqui, daí fazer assim, aí fazer assim, 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 e aí substituir, né? Só que ao invés de fazer isso, eu posso usar o Puppet Warp. Como é que ele funciona? Eu vou selecionar, lembra de agrupar todos os objetos que você quer que façam parte desse grupo aqui, tá? Vou lá na ferramenta Puppet Warp, que está aqui na barra lateral. Se você apertar a tecla de atalho E, ele vai abrir o Free Transform. Ele está embaixo do Free Transform, é o Puppet Warp. Olha só, quando eu clicar nele, ele vai aparecer tipo um pin. Eu posso clicar nos objetos, é como se eu prendesse esse pin na forma. Então, para fazer a curva, eu preciso de 3. Um lá no começo, um no meio e um no final. Eu vou deletar esse aqui, tá? Como é que eu deleto um pin? Clico em cima dele e pressiono Delete. Olha só, a gente tem 3 aqui. A princípio não mudou nada, mas ele criou essa malha e eu criei o pin dentro da malha. Olha só, se eu mexer esse aqui para baixo agora, olha o que acontece. Eu consigo mexer a minha forma como se fosse uma imagem. Lá no Photoshop a gente utiliza muito isso. Então eu consigo mexer o vetor sem ter que redesenhar tudo aquilo. Eu posso rotacionar também. Então eu viro para cá, posso virar para cá. Cuidado para não deixar muito deformado, né? Opa, criei um sem querer. Olha só, isso vai acontecer, tá? Simplesmente deleta. Tá vendo aqui? Por que eu criei esses dois aqui e um no meio? Porque quando eu mexer esse aqui, os dois vão ficar no lugar, tá vendo? Quando eu mexo o do meio, os dois estão presos ali. Então, justamente por isso que eu criei esse que tava... esses 3 pins, esses 3 pontos. Então, é muito legal. Agora, eu dou um OK aqui. Eu posso expandir e posso desagrupar o meu objeto. Ó. Shift Ctrl G, desagrupei e agora eu tenho a mão fazendo a curva. Ah, quero voltar ao normal. Ou quero fazer para baixo. Seleciona, Ctrl G, Puppet Warp. Clica aqui. E opa, virou para baixo. Nesse caso eu vou ter que puxar um pouquinho mais. Enfim, é questão de ir testando também. Mas é muito legal essa ferramenta. Puppet Warp. Desculpa, tem um barulho de construção aqui em cima que tá o dia inteiro, achei que tinha parado. Agora a gente tem a ferramenta Smooth Tool. A ferramenta Smooth Tool é muito legal também. Ela serve para suavizar uma forma. Então eu vou fazer um objeto aqui. Assim, 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 assim e assim. Eu criei um objeto aqui, uma forma, só que ele ficou com umas pontas meio retas, ele ficou com umas entradas que eu não gostaria que tivesse sido criadas, e eu queria dar uma suavizada nisso. Eu posso simplesmente pegar a ferramenta de direção, tecla de atalho A, e ir fazendo esses ajustes, né? Posso criar aqui, dar uma ajustadinha aqui... Enfim, posso fazer isso manual, mas imagina quando você tem um objeto muito grande, com muitos nós, se torna um trabalho cansativo. Deixa eu botar uma cor um pouquinho mais clara aqui. Então, para isso, a gente tem a ferramenta de Smooth. Como é que eu uso ela? Clico no objeto, seleciono ele, e vou selecionar a ferramenta aqui. Ela está embaixo do pincel, é tipo um lápis com umas listras. Ela está junto com o Shaper Tool, que eu vou mostrar depois, tá? Então o Smooth Tool tá aqui, vou selecionar ele. Lembra de
clicar no objeto. Se você já tiver selecionado a ferramenta, segura o Ctrl e clica no objeto que você quer. Aí você não perde a ferramenta. E agora eu vou vir aqui e ele funciona com rabiscos. Você vai rabiscando em cima dos cantos que você quer suavizar. Olha só. Tá vendo como ele está suavizando? Vou dar esse cantinho aqui. Então eu vou passando várias vezes em cima das linhas e ele vai dando essa suavizada. Ó, tá vendo como ele vai criando pontos? Ó, tô suavizando isso aqui também. Ele é bastante sutil, tá? Ó. Lembra o objeto como era antes? Olha como ele ficou agora. Eu vou fazer mais um exemplo aqui. Ó, tem mais um exemplo aqui. Vou fazer uma cópia para a gente poder ver o antes e depois. Smooth Tool. Aqui. Ó, esses erros maiores, por exemplo aqui, ele não vai consertar, tá? Então eu vou pressionar tecla de atalho menos e vou deletar esse ponto. Beleza, volto com o Smooth Tool. Agora eu vou dar uma suavizada aqui. Quanto mais vezes eu for passando, mais ele vai suavizando a forma, tá? Olha só a diferença de um para o outro. Então é a suavização mesmo. Acho que é muito legal, é muito prática essa ferramenta. Beleza? Então vamos lá. A última ferramenta que eu ia mostrar é justamente a Shaper Tool. Tecla de atalho Shift N. Vou selecionar ela. Ela é uma ferramenta que quando você está fazendo, por exemplo, um trabalho que tem que fazer muitas formas geométricas, eu tenho que fazer um círculo, tenho que fazer um quadrado, tenho que fazer um triângulo, eu tenho que fazer, enfim, diversas formas diferentes. Só para deixar claro aqui, esse triângulo, esses cantos ali que eu fiz agora, eu fiz com a ferramenta polígono, tá? Quando você clica e arrasta, antes de soltar a tecla do mouse, se eu apertar as teclas do teclado para cima ou para baixo, as setas, desculpa, ele vai adicionando ou subtraindo pontos e vai criando formas, né? Um hexágono, um pentágono, um triângulo, um quadrado, enfim. É uma opção legal também. Então, quando eu preciso criar vários objetos diferentes e não quero ficar trocando de ferramenta, a gente pode usar esse Shaper Tool. Eu pessoalmente uso pouco, mas tem trabalhos específicos que ele é muito interessante. Então, como ele funciona? Ele funciona com um desenho à mão livre. Então, se eu desenhar aqui um triângulo, ele vai transformar no triângulo. Se eu desenhar um círculo, ele faz um círculo. Enfim, eu posso ir criando as formas que eu quero. Ó, ele reconhece meu desenho. Sabe aquele site do Google que você tem que desenhar o que ele pede? É tipo isso. Então eu consigo fazer vários objetos aqui e ele vai identificando. Então essa é a ideia, galera. São algumas ferramentas aí. Se vocês curtiram, deixa um like. Alguma dúvida, escreve um comentário ali pra gente. E se quiserem saber de mais ferramentas também, é só pedir que a gente vai mostrando ao longo do tempo. Valeu, abraço!